E se você vê, vamos dizer, a importância tremenda do poder anglo-saxônico no século XX, você vê, olha, não se pode dizer que o negócio não deu certo. Até certo ponto deu, não é isso? Então, quando houve a rendição dos Boers, até hoje não se sabe se esse general Smuts, que era o comandante dos Boers, se ele deu a rendição porque ele achou mesmo que eles tinham perdido, falou, não, nós já estamos ferrados mesmo, nós temos que aceitar o que os ingleses estão propondo, ou se ele era um agente da sociedade secreta lá dentro, convencendo os Boers a se render completamente. Então, esta foi a origem da África do Sul moderna. Muito mais tarde você verá, né, a África do Sul se livrar do seu governo, né, branco, racista, etc, etc. Por quê? Porque tinha um sujeito que estava, um comunista que estava na cadeia, chamado Mandela. Né? Então chegou o Rockefeller lá e disse, olha meu filho, eu tiro você da cadeia e boto você na presidência dessa porcaria, desde que você me dê as concessões das minas de diamante. Então o que é isso? Ainda é o mesmo grupo agindo da mesma maneira de novo. Segue-se o quê? A democracia na África do Sul? Não, segue-se um morticínio desgraçado. E ao mesmo tempo dão um prêmio Nobel para o Mandela, que é evidentemente um monstro. Mas é de novo o mesmo esquema. Então, explicar isso em torno de interesse da classe burguesa é absolutamente impossível, embora os burgueses tenham ganho com isso, mas os proletários também ganharam. Todo mundo ganhou, no fim das contas. Porque, veja, no plano da ação histórica não existe o mal absoluto. Tudo que você faz tem que beneficiar alguém, pô. Um pouquinho, pelo menos. Né? Pelo menos o grupo de cima tem que ganhar. Se ninguém mais ganhar... Por exemplo, se você pegar o comunismo na União Soviética, você pode negar que o Stalin industrializou a União Soviética, que ele transformou um país falido numa potência industrial? Ninguém pode negar. Então, deu emprego para muita gente, subiu o padrão de vida. Claro que aconteceu isso. Poderia ter subido muito mais se fosse uma democracia capitalista, lógico. Mas, como é que você vai explicar a ação do Partido Comunista Soviético como expressão do interesse do proletariado? Quantos proletários havia no Comitê Central que fez a Revolução? Resposta: nenhum. Como é que você pode expressar o interesse de uma classe sem nem dar ouvidos ao que ela tem a dizer? Ali só tinha intelectuais, militares, bandidos e capitalistas. Era só o que tinha. Então, o interesse foi exatamente como no caso da Inglaterra, foi uma sociedade secreta. Ali, o Partido Comunista da União Soviética também foi uma sociedade secreta. Desde que o Partido Comunista foi concebido, ele sempre teve dois andares. Você tem o partido como organização de massas e você tem o Comitê Central, o comando, e o comando é necessariamente clandestino. Então, por exemplo, quando o pessoal fala do PT no Brasil, quem manda no PT? Atualmente eu não sei. Mas eu sei que não é nenhum desses líderes, não é Lula, não é essa gente que aparece. Não? Nem o Dirceu? Nem o Dirceu? O Dirceu hoje é um deles, mas... eu acho que o Dirceu chegou lá muito tempo depois do que o pessoal imagina. Você não pode esquecer que o Dirceu, quando ele foi para Cuba, ninguém na esquerda confiava nele. Todo mundo achava que era apenas um oportunista. E daí ele criou amizade com o Raul Castro. Ninguém sabe se houve algum caso ali, porque Raul Castro era um homossexual ativo. Ele gostava de jovenzinhos bonitinhos né? O Zé Dirceu na juventude era tão bonitinho que nós demos o apelido dele de Xaninha. Né? Então não estou insinuando nada, não estou falando nada, mas tem gente que diz que houve ali um caso. Né? Mas eu sei que com a proteção do Raul Castro, ele foi imposto como chefe da esquerda brasileira pelo Raul Castro. E daí ele voltou, ele que saiu como, vamos dizer, apenas um marginal, um oportunista, né? Voltou como chefe da esquerda nacional. Então,
Não foi do dia para a noite que ele fez isso. Então, como é que você pode explicar isso em termos de interesse de classe? É possível você explicar a esquerda brasileira em função de interesse de classe? Quando o primeiro proleta que apareceu lá foi o Lula. Não tinha militância proletária nenhuma à esquerda. Pô. A esquerda só tinha estudante. Estudante intelectual. E isto, para a esquerda, era um drama, porque ela se sentia isolada do proletariado. Se sentia banida, escorraçada pelo povo. E tinha um complexo desgraçado. Quer dizer, o complexo de isolamento do intelectual de esquerda no Brasil é um grande drama nos anos 50 e 60. Eles pretendiam representar o proletariado, mas o proletariado não queria saber dele. Você imagina o que aconteceu, por exemplo, no litoral sul de São Paulo? Um dos caiçaras iam denunciar os guerrilheiros, meu Deus do céu. Então você imagina o drama, sei lá, do capitão Lamarca. Nós estamos aqui defendendo essas pessoas e elas nos denunciam. É um drama horrível. Assim, é um complexo de rejeição que não termina mais. E esse complexo de rejeição é um dos motivos da mentalidade odienta que esse pessoal tem de todo mundo. Porque a hora que eles conseguiram achar um proletário simbólico e o botaram na presidência, isso foi a glória. Porque isso pareceu justificar a posição deles. Então o Lula para eles é precioso. Né? Então, se você pegar todos os líderes comunistas que antecederam o Lula, quantos proletários tinha ali? Nenhum. Não é isso? Então você veja, uma classe não é nunca um agente histórico. Ela é, vamos dizer, o cenário. Ela é o fundo da verdadeira ação histórica. Ela pode, a ação histórica dos verdadeiros agentes, pode repercutir sobre a classe de maneira positiva ou negativa. Isso quer dizer que, por exemplo, uma parte, digamos, dos capitalistas ingleses ganharam com as ações da sociedade secreta, outra parte perdeu. E é normal que seja assim. Assim como nos Estados Unidos acontece a mesmíssima coisa. Então, eu espero que esta aula chegue aos ouvidos do senhor Salim Matar, né? Para entender por que essas coisas acontecem. Porque a classe capitalista não é agente e não será jamais. Né? Só existem grupos. Quanto mais fechado for o grupo, melhor. Nessa história dessa sociedade secreta que não tem nem nome, né? Do Milner, Rothschild e Cecil Rhodes, não consta ali nenhuma divergência interna. Eles eram tão unidos quanto a própria família Rothschild. E eles e a Casa Real também 100% unidos, nunca houve o menor conflito. Mas por que a Casa Real ia reclamar? Praticamente essa sociedade era a única fonte de dinheiro para eles, até hoje. Assim, né? Você vê, outro dia apareceu essa história do príncipe Andrews metido em pedofilia. Você acha que alguém da sociedade secreta ou da família Rothschild ia se meter em pedofilia? Nunca na vida. Ali você tem a disciplina férrea. Não se brinca com essas coisas, mas a família real é apenas um enfeite. Então lá você dá dinheiro para um monte de vagabundo, né, que vai só viver assim, em viagem, diversões, se vestir bonito, né, e representar em público uma autoridade que eles não têm absolutamente. Né? Então, na verdade, não se sabe nem se essa família é real, a família real verdadeira, que apareceu um outro sujeito dizendo que o herdeiro real é ele. Como é que eu vou saber isso? Nunca vamos saber. Né? Então, também é importante entender dentro dessa ordem de raciocínio, nós podemos cruzar esta análise com uma outra que eu já fiz aqui algumas vezes, que é a análise dos efeitos da Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt tirou o proletariado do papel de grande agente da revolução e botou no lugar o quê? Mulheres insatisfeitas, gays, mendigos, prostitutas, drogados, né? Negros, índios, um monte de gente cuja revolta não era um fator objetivo como o caso do interesse proletário,
de acordo com a visão de Marx, existe o interesse objetivo da classe proletária que está em choque com o interesse objetivo da burguesia. A coisa não é bem assim, mas é como Marx achava. E isso foi a base teórica da Revolução Proletária, da ideia da Revolução Proletária. Né? Se você pensar onde houve a Revolução Proletária no mundo, nunca houve em parte alguma. Nunca. Ao contrário, quando teve a Guerra de 14, os comunistas acreditavam que a guerra era interesse da burguesia, as burguesias lutando por mercados, e que os proletários, coitados, não tinham nada a ver com isso, e que eles iam se recusar a lutar em defesa dos seus exploradores. E ao contrário, os proletários apareceram com um entusiasmo patriótico formidável, o proletário francês querendo matar o alemão e vice-versa. E os comunistas ficaram chocados com isso. Então, a partir daí, houve uma séria dúvida com relação, vamos dizer, à mentalidade, à ideologia revolucionária do proletariado. Georg Lukács, que é um filósofo húngaro, aparece na União Soviética e diz, não, nós temos que apostar não na consciência do proletariado, mas na sua consciência possível. Quer dizer, nós criamos a consciência do proletariado. Também não funcionou. Porque o proletariado, daqui a pouco, aderiu ao fascismo, ao nazismo, que eram doutrinas ultranacionalistas, de certo modo. Né? Não é bem nacionalista. Bom, isso nesse assunto a gente entra depois. Fascismo e nazismo são nacionalistas ou não. Esse é tema para outra aula. Né? Mas hoje a gente sabe, por exemplo, o Partido Nazista, o grande fornecedor de dinheiro para o Partido Nazista foi o proletariado alemão. Veja que coisa. Não foram, quer dizer, claro que houve contribuições estrangeiras, como também houve contribuição estrangeira para o Partido Comunista. Mas o essencial era aquele dinheirinho que o proletariado dava todo mês. Mas assim como no Brasil, para formar o PT, o pessoal dava lá os 10%, 30%. Né? É o negócio a forma do Silvio Santos. Né? Se você quer ficar rico, venda as coisas para o pobre, não para o rico. Né? Então, também tem aquela norma do Partido Trabalhista inglês. Né? A lealdade do sujeito a um partido não depende do que ele recebeu desse partido, mas do que ele deu para o partido. Ou seja, se você explorar o proletário até o fim, toma todo o dinheiro dele, aí ele vai ser fiel ao partido para o resto da vida dele. Então, o pessoal da Escola de Frankfurt, diluindo a noção da revolução proletária, espalhando a função de classe revolucionária por todas as classes e dando como motivação revolucionária queixas subjetivistas de ordem racial, até social, né? Ele não gosta de mim, ele me olhou feio, né? Ele olhou minhas pernas, usando esse tipo de frescura, na verdade, né? Diluiu a noção da revolução proletária, espalhou a noção de classe revolucionária por todas as classes, tornando impossível, né, a auto-organização da classe revolucionária. O proletário pode se organizar porque o proletário trabalha nos mesmos lugares, o proletário está sempre unido a outros proletários. Mas aqui você tem a mulher do seu Zé Mané, que é gerente do banco, e ali você tem, né, o neguinho da favela que acha que foi discriminado, não deram emprego para ele. Como é que você vai juntar essas duas pessoas? Não dá. No Rio de Janeiro eles só se juntam na praia, né? Então, isso quer dizer que a nova classe revolucionária é a classe múltipla e não tem unidade nenhuma, nem unidade possível, né? Então, quem pode unificar? Veja, à medida que você destrói todos os elementos culturais unificadores, moral, religião, apego familiar, amor a Deus, etc., etc., sobra o que como princípio organizador? A economia. Porque todo mundo tem que trabalhar, todo mundo precisa de dinheiro, então a economia se torna a única força organizadora da sociedade inteira. Portanto, a única força organizadora da atividade revolucionária. E quem tem a economia na mão? O capitalista. Então, o capitalista comanda o processo revolucionário. É por isto, Sr. Salim Matar, que os caras contribuem para a Revolução Comunista. E contribui para essa mudança
a grande descoberta do Ludwig von Mises de que a economia comunista é impossível. Ou seja, jamais haverá uma economia comunista. Nem na União Soviética houve. Hoje sabe-se que durante o regime soviético, em plena época do Stalin ou do Brezhnev, 50% da economia era privada. Né? Então, repito a demonstração do von Mises: se não existe mercado, as coisas não têm preço. Se não tem preço, não dá para fazer cálculo de preço. Se não dá para fazer cálculo de preço, não dá para ter economia planejada. Portanto, não tem socialismo nenhum. Então, o socialismo nunca vai existir. Pode esquecer, o socialismo não é um perigo. Ele não existe. Ele é o nome de outra coisa. O que é outra coisa? É o poder capitalista sem freios. É para isto que trabalha a esquerda mundial inteira. E é por isso que os capitalistas estão dando dinheiro para ela. Não é qualquer capitalista que dá. O capitalista pequeno não dá, ele fica revoltado com isso. É o mega capitalista. É o herdeiro da sociedade secreta do Milner e do Rothschild. São os mega capitalistas, que eu chamo até de metacapitalistas, porque eles já ganharam tanto dinheiro que já transcenderam a ideia de concorrência capitalista, não tem mais. Tá certo? Então, eles têm o poder total e querem mais poder, querem o controle total da sociedade. Veja que nos anos 60, 70, teve dois comunistas, dois marxistas, chamados Paul Suisse e Paul Baran, escreveram um livro notável que se chama Capitalismo Monopolista. Foi traduzido no Brasil pela editora Zahar. E eles descrevem mais ou menos como funciona o regime capitalista, o capitalismo monopolista, no entender deles. Mas nem por um único minuto eles desconfiam que o agente a serviço do capitalismo monopolista é a esquerda internacional. Ou seja, e você ouviu o galo cantar e não sabe onde. E não sabe nem quem é o galo. Então, a descrição econômica está mais ou menos certa. Mas o fator histórico preponderante, que é a ação real, eles não entenderam nada. Então, hoje em dia, não esqueçam de combater o socialismo. Não tem socialismo nenhum. Pode ter, com o nome de socialismo, tá certo? Um governo centralizado, aliado às grandes potências, tá certo? Portanto, aliado a uma espécie de organização como essa do Anglo-American Establishment, tá certo? Que quer mandar em tudo, controlar todos os aspectos da vida social. Nós temos atualmente o seu ministro Barroso colaborando com isso, porque ele quer que essas mega organizações, tipo Google e TikTok, fiscalizem tudo o que se noticia. Ora, TikTok é uma agência do Partido Comunista Chinês. Não é isso? Aqui nos Estados Unidos estão pensando até fechar TikTok, porque o TikTok é perigoso e está metido em mil e uma coisa enganosa. Tá certo? E ele vai entregar a fiscalização moral das notícias para o TikTok e diz que isso vai acabar com as fake news. Isto é fake news, senhor Barroso. O senhor é um mentiroso. O senhor é um trapaceiro. Isso quer enganar o país inteiro. Eu acho que o Barroso é louco. Ele não é bom da cabeça. Porque isso não é uma ideia normal que o sujeito possa ter. Ou ele é, vamos dizer, um psicopata, fingidor total, que eu não acredito, ou ele é louco mesmo. Eu acho que ele não tem consciência do que ele está fazendo. Ele acredita realmente que isso vai moralizar as notícias. Também, este é um assunto que eu gostaria de entrar também, porque que tipo de veracidade pode ter o jornalismo? Eu pretendo dar um curso sobre jornalismo, vou entrar com mais detalhe nisso, mas, por enquanto, aproveitando que essa aula está comprida, vamos fazer um pouco mais comprida, né? E depois eu pulo as perguntas e respostas, deixo para a aula que vem. O jornalismo é uma ciência histórica diminuída, a miniatura de ciência histórica. Os procedimentos do jornalista são os mesmos do historiador, apenas aplicado com menos recursos e maior brevidade. O jornalista nunca tem o tempo, um cara que está escrevendo, por exemplo, quanto tempo levaram para escrever esse livro sobre a sociedade secreta do Milner, né? Pode ter levado 10 anos, 20 anos, o jornalista não pode deixar as pessoas esperando esse tempo todo, mas os métodos são os mesmos. Testemunhos e documentos, e interpretação de testemunho e interpretação de documentos. É possível nessa área você ter uma distinção estrita da verdade, do verdadeiro e do falso? Resposta: não. Você tem apenas o provável e o improvável.
E isso já é demais. Porque, na verdade, o que você tem é apenas o verossímil e o inverossímil. Ou seja, o que parece verdade para um certo público e o que parece mentira para um certo público. O jornalismo, na verdade, se move na esfera retórica, ou seja, verossímil e inverossímil. Quando ele progride muito, ele chega no domínio dialético, ou seja, da provável e improvável. Isto é o máximo. Agora, esse seu Boroso sabe disso? Não sabe, porque esse cara é ignorante e inculto, meu Deus do céu. Ou seja, você vai exigir veracidade do jornalismo, isso é louco. A veracidade não está ao alcance de nenhum jornalismo. Está no máximo, na mais linda das hipóteses, a probabilidade. Ou seja, você lê uma notícia, bom, essa aqui tem alta probabilidade de ser verdadeiro. Ou tem pouca probabilidade. Às vezes não tem nem probabilidade nenhuma, só tem verossimilhança. E isto é o normal no jornalismo. Você veja, um cientista social, um historiador ou sociólogo, pode usar material colhido da mídia como matéria-prima, ou seja, o começo da investigação. Como Gilberto Freire usava até anúncio de jornal. Ou seja, a matéria-prima não é a conclusão final, onde sim é exigível a veracidade, ou pelo menos alta probabilidade. Ou seja, jornalismo é apenas matéria-prima para uma possível investigação posterior, e dessa sim você pode exigir alguma veracidade, ou pelo menos alguma probabilidade alta. Mas no próprio jornalismo não se pode exigir nem mesmo a probabilidade, porque o normal é apenas a verossimilhança. Ou seja, o que você diz é recebido por uma certa... Qual é o critério de veracidade na retórica? A opinião da plateia. Ou seja, o que você diz soa para aquela plateia como se fosse verdade. Qual é a validade desse critério? Nenhum. Isso é apenas opinião. Então, como dizia o Guimarães Rosa, pão ou pães é questão de opiniões. Não é isso? Então, jornalismo tudo é questão de opiniões. Este camarada, seu Boroso, não tem a menor ideia do que é jornalismo, não tem a menor ideia do que é critério de veracidade científica, e está dando palpite em coisas que estão infinitamente acima da capacidade dele. Eu duvido que esse sujeito seja capaz de interpretar corretamente um texto jurídico. Eu duvido. O que ele pode fazer é repetir alguma coisa que o professor dele ensinou para ele. Agora, vocês se lembram do curso que eu dei sobre o Luiz Lavelle? Na primeira aula, eu descrevi como que era o concurso para o sujeito obter o que ele chama de diploma de agregação. Agregação é o direito de ensinar filosofia na escola secundária. E eu descrevi ali a série de exames pelos quais o sujeito tinha que passar. O primeiro era um comentário de um texto em língua estrangeira. Se fosse língua morta, você podia usar um dicionário bilíngue, se fosse língua viva, podia usar só o dicionário da língua. Então você vai escrever sobre o texto alemão, você pode usar só o dicionário alemão-alemão. Esse era o primeiro teste. Depois você tinha que dar uma aula, você tinha 7 horas para prepará-la. E toda a comissão ouvia. Depois você tinha um outro trabalho, mais outro. Você tinha os 10 exames. Eu duvido que qualquer membro do STF passe num exame desse. Eu duvido e faço pouco. Aposto minhas 2 bolas do saco. São velhas, tá certo? Mas são as únicas que eu tenho. Eu aposto as 2. Mas essas bolas não valem nada. Eu sei, eu estou com 73 anos, o que eu vou esperar das minhas bolas? Tá certo? Mas são as que eu tenho, então para mim tem valor. Tá certo? Então eu aposto as 2. Então, gente, o Brasil, o maior problema do Brasil não é um problema econômico, não é um problema administrativo, não é um problema jurídico. Bicho, é um problema de ignorância. A ignorância brasileira é um negócio indescritível. Você viu o que esses caras escrevem? Eles não sabem montar uma frase sem cometer 2 erros, pô. Eu há anos leio teses universitárias que deram diploma de curso superior a pessoas. Você tem 10 euros por página, um negócio absurdo. Quando eu comecei a trabalhar no jornal, não era assim.
Eu trabalhava no jornal chamado Cidade de Santos e lá tinha um editor de texto ao qual eu sou muito grato. Ele se chamava Ciro Franklin de Andrade. Ele lia tudo que a gente escrevia, né, e não tinha dó da gente. Se o cara estava ruim, ele dizia: porra, você é um analfabeto, você é um bosta, tá tudo errado isso aqui, e pendurava no mural para todo mundo ver. Você aprendia de qualquer maneira, para não passar vergonha, tá entendendo? Hoje em dia, se você fizer isso, não passa ninguém. A redação inteira da Folha é desaprovada. Não é isso? Então, o pessoal da Folha escreve assim: eu lhe amo. Né? É tudo assim, porra. Né? E esse ministro? Por exemplo, o senhor Barroso pediram para ele um livro preferido. Ele disse: A Ética Nicômaco, de Aristóteles. Uma canção preferida, não sei o que é isso aqui, do Gilberto Gil. Falou: opa, não é possível. Não é possível. É? Eu vou dizer uma coisa para você: um homem de cultura não ouve Gilberto Gil. É? Não ouve, simplesmente não é que ele não gosta, ele não ouve. Ele não tem interesse nisso. Porque isso aí não é música popular, isso é música industrial, gente. É música feita para consumo de massa. É uma atrás da outra, não vale nada, nada vale nada. É? Uma vez perguntaram para o Otto Maria Carpo: qual é a coisa que você mais odeia no mundo? Ele respondeu: música popular de qualquer gênero ou nacionalidade. Não precisa, é um modo de dizer, claro. Mas o Otto Maria Carpo não sei que não ouvia música. Ele lia partituras. Ou seja, ele está lendo a partitura, a música está passando tudo na mente dele. Então, quando esse homem escreve uma história da música, ele sabe do que está falando. Agora, quanto maestro no Brasil você conhece que são capazes de fazer isso, hein? Eu acho que não tem mais. Então, vai lá, o homem, ele diz que leu a Ética Nicômaco, mas a canção dele é do Gilberto Gil. Fala: não vai dar, meu filho, não vai dar. Você não leu a Ética Nicômaco nenhum. E se leu, eu desafio você a ler 10 linhas e me dar uma interpretação decente e me explicar o que o Aristóteles está dizendo. Eu posso falar: eu sou autor de um livro sobre Aristóteles. Né? E fui um dos únicos 7 brasileiros convidados para participar do maior congresso de lógica do mundo, que foi o Unilog realizado em Montreux, na Suíça, vários anos atrás. Então, algo a respeito eu sei. Então, já dei vários cursos sobre Aristóteles, tanto gravado, uma hora vai sair. Além do livrinho que eu escrevi. Né? Então, outra coisa, se você quer entender Aristóteles, meu filho, você não vai começar por ler a Ética Nicômaco. Mas de jeito nenhum, hipótese alguma. Por quê? Você não leu as obras lógicas de Aristóteles, então você não sabe nem sequer o nível de credibilidade que ele está dando a cada uma das frases dele. Você não sabe se é argumento poético, retórico, dialético, lógico, você não sabe nem isso, então você não sabe o quanto Aristóteles confia no que ele está dizendo.